Olá, meu boa tarde a você de toda Minas Gerais, o meu abraço, família mineira. Obrigado pelo carinho, estamos começando mais um Alterosa Urgente ao vivo para você, pela nossa querida TV Alterosa, como eu disse, para todo esse estadão de Minas Gerais, que é a nossa casa, a nossa terra. E vem muita notícia por aí, estava observando aqui agora Eduardo Costa e falando sobre o Renato Rios Neto, sobre droga na cueca, né? Estava escutando uma piadinha que diz que tem muita gente que é uma droga junto da outra de vez em quando, que não funciona, é nada. O prefeito Álvaro Damião já está de volta à Prefeitura de Belo Horizonte, trabalhando normalmente após 9 dias de muito susto no Oriente Médio. Até que, enfim, ele é muito bem-vindo à nossa Belo Horizonte. Está aí o nosso prefeito, já chegou ontem e imediatamente foi à Prefeitura, já reuniu todo mundo, vida que segue, porque a verdade é que ele passou momentos muito difíceis lá depois do convite das autoridades de Israel. Trabalhamos muito lá pelo Senado, junto à Embaixada de Israel em Brasília. Colaboraram, nós conseguimos tirar todas as autoridades, são 45 no total em segurança, e ele já está administrando, que é bomba lá em Israel e bombas e problemas em Belo Horizonte para serem resolvidos. Nós acompanhamos aqui no Alterosa Urgente a Via Sacra, que passou essa comitiva brasileira que estava em Israel. Gostei do título, hein, Marcelo? Via Sacra, né? Israel é lugar de Via Sacra, onde as pessoas vão rezar lá nos caminhos que Jesus carregou a cruz, e foi uma via sacra mesmo para tirá-los lá. Essas autoridades chegaram no nosso Brasil e a nossa equipe estava lá no aeroporto de Confins acompanhando todos os detalhes. Vamos lá, gente! O prefeito da capital, Álvaro Damião, e o secretário de Segurança, Márcio Lobato, chegaram no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, acompanhado da vice-prefeita de Divinópolis, Janete Aparecida. Ele foi conversar com um grupo de manifestantes da área da educação e prometeu reunir com a categoria. Daqui eu estou indo direto para a prefeitura para poder olhar a situação de vocês, pode ter certeza disso, tá? E aí, você garante uma reunião? Isso, pode ter Uma reunião oficial, prefeito, você garante uma reunião oficial Deixa eu te com falar. o sindicato? Deixa eu te falar. Eu estou saindo daqui, vou direto para a prefeitura, nem para minha casa eu vou, para olhar a situação de vocês, ok? E só depois de dialogar com os manifestantes, Álvaro Damião deu uma coletiva de imprensa. Na ocasião, ele falou dos momentos difíceis que passou em Israel. Primeiro eu queria agradecer a Deus por me permitir estar aqui nesse momento. As pessoas que foram solidárias, que oraram, que rezaram, que pediram por todos nós que estávamos lá, não só eu, como a vice-prefeita de Divinópolis, a Janete, ao Márcio Lobato, nosso secretário de Segurança, e a todos os brasileiros que estão lá. Agradecer aos governos do Brasil, ao governo de Israel, da Jordânia, da Arábia Saudita, aos integrantes da comitiva que sempre ficaram lado a lado. Agradecer ao embaixador de Israel aqui no Brasil, que foi fundamental para que a gente saísse de Israel com segurança, aos senadores Carlos Viana e Rodrigo Pacheco, agradecer à ministra Gleisi Hoffmann, que foi importantíssima no nosso retorno ao Brasil, sem deixar de lembrar o nome do deputado federal Mercinho Lucena, filho do prefeito de João Pessoa, na Paraíba, que nos ofereceu uma carona no avião que ele fretou para trazer o pai dele, que estava lá junto conosco. Segundo o prefeito, o primeiro dia foi o mais tenso. A gente tinha uma visita, inclusive, a Jerusalém, marcada para sexta-feira. E chegou na quinta-feira à tarde, é que pediram para a gente baixar o aplicativo e para a gente poder reconhecer, fazer um reconhecimento do bunker, que a gente já havia conhecido logo quando a gente chegou. Para esse negócio realmente vai acontecer. E aí à noite veio a sirene, que é assustador para quem está ali perto, e pede imediatamente para ir para o bunker. Ali eu confesso para vocês que eu não sabia mais se a gente voltaria vivo para o Brasil. Damião conta que todos tiveram medo de novos ataques no trajeto até Jordânia. Somos 18 brasileiros que estávamos lá. Dos 18, 12 acertaram a vinda para o Brasil via Jordânia, por terra. Um último
na última hora, pensou em vir, mas no outro dia resolveu não vir, com medo. E qual que era o medo? O medo é que pudéssemos ser atacados durante a ida para a Jordânia. A gente estava com medo do carro ser atacado, o carro era blindado? Não, nenhum problema com o carro. A gente estava com medo de a gente ser referência e da gente ser atacado, o nosso carro ser atacado porque a gente é autoridade no nosso país? Não, não era essa a preocupação. A nossa preocupação é porque estavam jogando míssil à torta e à direita. E você não sabe se um deles vai te atingir. O que nos deixou um pouco mais tranquilo e que nos fez tomar a decisão de passar via Jordânia é que não estavam atacando durante o dia. E a distância até o país vizinho era de 1h30. Então a gente acreditava. Ali foi acreditar em Deus. Depois que Israel nos deu o conforto de nos levar até a fronteira, inclusive num carro conseguido pelo governo de Israel, a gente foi mais tranquilo. A tensão era sair de Israel. Depois que a gente saiu de Israel, a gente viajou todas essas horas para chegar aqui, mas sem o medo de ser acordado de novo pelo tal alarme, que eu acho que nunca mais vai sair da minha cabeça. Eu não entro na discussão política de Israel com a Palestina, eu não fui lá para isso. Eu fui lá para poder observar principalmente as câmeras que eles têm, que eu posso trazer para Belo Horizonte, que eu tenho certeza que o povo de Belo Horizonte quer. Mais segurança, andar mais tranquilo na rua, é o que o povo de Belo Horizonte quer. E onde a gente tiver de ir para poder buscar essas informações e para trazer esses modelos para a nossa capital, eu iria ou irei. Durante a coletiva, Damião se manifestou quando foi questionado sobre o Itamaraty. Do Itamaraty eu não tenho nada para falar do Itamaraty, porque eu nunca recebi uma ligação do Itamaraty. Eu recebi ligação da Gleisi Hoffmann, eu recebi ligação no meu celular do Rodrigo Pacheco, eu recebi ligação no meu celular do Carlos Viana. Eu tenho que agradecer essas pessoas. Sobre o Itamaraty, dou um conselho para eles. Resolva rapidamente o problema das pessoas que estão lá. Já estive 8 vezes em Israel. Conheço bastante, não só a parte israelense, como a parte que a Cisjordânia, que é a Palestina, que vive em paz, inclusive. Muita gente não sabe porque quando se faz propaganda contra Israel sobre Gaza, diz assim, os palestinos estão sendo massacrados. Quando você for a Israel, se um dia Deus lhe der essa graça, e eu espero que isso aconteça, como já tive o prazer de ir lá, você vai ver que onde chamam de West Bank, que é a Cisjordânia, estão lá Jericó, Belém, Nablus, cidades que vivem em paz com os judeus. Palestinos, sunitas que não querem saber da guerra. O problema é só em Gaza, onde estão os terroristas do Hamas. E coloca as imagens para nós dos mísseis. Eu estava lá em dezembro de 2023, juntamente com a delegação de brasileiros, quando nós tivemos as sirenes tocando e uma rajada de mísseis disparados de Gaza em direção a Israel. Todos corremos para o bunker, inclusive quando você chega a Israel, uma das primeiras orientações que você recebe é exatamente essa, onde você vai se proteger em caso de que a sirene toque. Isso aí é para as crianças, as escolas, todo mundo tem isso, os guias que levam os peregrinos, os grupos já estão também autorizados e bem treinados para fazer isso, mas assusta, porque nós estamos acostumados aqui com outros problemas, como eu disse, com outras bombas. Bombas da violência, dos buracos, bomba da corrupção que cansa a gente, bomba de uma série de coisas. E lá em Israel é guerra, mas Israel está se defendendo. Eu tenho colocado sempre, gente, meu posicionamento. Eu sei que quem está me assistindo, tem muita gente que não concorda. Eu respeito o posicionamento. Muita gente me questiona, você não está defendendo os palestinos. Defendo. Os palestinos são um povo bom, um povo ordeiro. Os muçulmanos sunitas são uma civilização que ensinou a nós. Eles nos deram os números, eles nos deram a medicina muito moderna, mas o problema são os terroristas em Gaza e o Irã com essas bombas atômicas. Então eu sempre na minha rede social, você é meu convidado, @CarlosViana, vá lá para você saber por que eu defendo tanto Israel e qual é a verdadeira história em profundidade para você entender. E o Álvaro Damião está certíssimo. Israel é ponta na tecnologia. Israel é ponta na defesa, pode nos ajudar e muito a armar, porque hoje a gente não fala em guerra no Brasil, a gente fala em defender o nosso país. Israel é ponta nos aviônicos. Se o Brasil hoje terminasse as relações, parasse as relações, rompesse,
nós parávamos até a Embraer, sabia? Que é o maior exportador de tecnologia brasileira. Por quê? Porque Israel é quem fornece para a gente toda essa condição de nós termos o desenvolvimento. Então, fez muito bem o prefeito em ir lá buscar. Eles têm um sistema de segurança muito bom que pode trazer para Belo Horizonte. Quando terminar essa guerra, você que tem planejamento de Israel, vá lá para o segundo semestre, é uma época boa de se visitar. Israel é um lugar muito tranquilo para a gente poder ir quando não está nesses conflitos. Eu espero poder voltar o mais brevemente possível. Então, seja bem-vindo, prefeito Álvaro Dama. Está aí os bunkers, isso é o que eu pedi, quero mostrar para as pessoas. São paredes de concreto muito reforçadas que ficam nos subsolos dos prédios, onde as famílias são orientadas a guardarem água, guardarem comida, guardarem roupas, remédios. Para quê? No caso de uma bomba atingir a casa, você tem o desabamento e as pessoas ficam protegidas nessa parte de baixo. Tem inclusive exaustores, tem geradores. É uma realidade de um país completamente diferente da nossa, gente. Eles vivem lá em constante conflito até que saia o acordo com os árabes. Você sabia que na nossa tradição judaico-cristã, Abraão é pai de Ismael, que é o mais velho filho, que deu origem aos árabes, e o mais novo, que é Isaac, que deu origem aos judeus. Você sabia disso? Então são primos irmãos, judeus e árabes. O Irã tem muito jornalista aí que está precisando estudar geografia e geopolítica. O Irã não é árabe, o Irã é persa e não quer a união que os árabes reconheçam em Israel. Enquanto isso não acontecer, os israelenses vão vivendo dessa maneira. E é muito comum para eles você ter um bunker como esse dentro de casa. As crianças já são todas elas orientadas em escola, não tem trauma, não tem correria, fazem tudo organizadamente, não furam fila, não querem passar na frente de ninguém, tudo é muito tranquilo. E Israel ainda tem uma outra característica muito interessante, né? Você tem os jovens a partir dos 18 anos servindo o exército, e as mulheres também. Vão até 21 anos de idade o serviço militar obrigatório. Não ganham nada para servir o Exército de Israel. Não ganham nada. Eles depois têm uma bolsa em universidades, eles têm a contagem de tempo no sistema de aposentadoria de Israel, mas eles não têm salários. E é muito engraçado, você está andando em Israel, você vê um casal de namorados, uma mulher e um homem, os dois armados com um fuzil. Por quê? Quando eles vão para o serviço militar, que eles passam a ser dotados de arma, como é o nome oficial, essa arma é responsabilidade deles. Então eles saem para namorar, vão para a balada com a arma e você não vê um tiro disparado irregularmente. Por isso que eu falo muitas vezes, quando dizem assim, Israel é um país perigoso e violento. Você está no Rio de Janeiro, em Copacabana, daí a pouquinho começa, tiro. Você está num bar, numa pizzaria em Belo Horizonte, na região metropolitana, tiroteio. Então é difícil saber o que realmente é mais perigoso de um lugar para o outro, porque lá, pelo menos, há uma guerra oficial. Nós aqui no Brasil, infelizmente, vivemos uma guerra diária da violência e a gente não reconhece isso. E eu ainda digo mais para vocês, como quem está ajudando a legislar, quer aumentar as penas, quer ser mais severo. É a coisa mais difícil do mundo. Você chega lá com um projeto tentando aumentar uma pena para um sujeito que sacou uma arma e matou uma pessoa covardemente no trânsito, aí vem logo um dizer assim, não, nós não podemos, cadeia não resolve, nós temos que ter a visão de que a sociedade é ruim. E a gente não sai do lugar. Então a nossa guerra aqui é muito mais cruel do que a guerra lá de Israel, em que a gente tem certeza de quem é o inimigo. Aqui é o maior problema. Volto a dizer, sei que você, muitas podem discordar, é a minha opinião, e eu agradeço poder estar aqui, você me assistindo, e eu me posicionando, e a gente vai trocando ideias, e você vai formando a sua opinião, né? Gente, na madrugada desta quinta-feira, uma loja de celulares sofreu uma tentativa de roubo, e as imagens das câmeras de segurança registraram tudo. Hoje em dia, ladrão não tem mais vergonha de nada, né? É um negócio, eles sabem que tem as câmeras, sabem que vão ser filmados, tem uns que dão até tchauzinho, é um negócio impressionante. Segundo o proprietário, 13 indivíduos atiraram pedras na porta de vidro na tentativa de invadir o comércio para roubar as mercadorias. Os autores ainda tentaram forçar a porta para romper, quebrar, mas não conseguiram. Então, segurança reforçada impediu a invasão desses ladrões. Corta metade para mim aqui, por favor, me dá a minha metade aqui na tela. Já tentei, assim, mais difícil. Pessoa sofre um roubo, vamos que houvesse um roubo. Se ele tem um seguro, ainda vá lá.
Mas se ele não tem um seguro, o que ia acontecer? O prejuízo era só do proprietário. Aí ia chegar final do mês, ele tem que pagar CSLL, contribuição de seguro, ele tem que pagar uma série de coisas que não são debitadas nessa história. A gente já tentamos fazer isso. Olha, teve roubo, a pessoa tem que ter um crédito. Mas aí, meu amigo, arrepia para tudo quanto é lado, receita, todo mundo. Não pode. Aí os comerciantes ficam à própria sorte. É difícil produzir no Brasil, né? E ainda, eu quero falar para você sobre o governador Valadares, cidade da minha mãe. Um homem mantinha a companheira em cárcere privado. Uma história que, infelizmente, é muito comum entre nós. André Rocha. Meu boa tarde a você, André Rocha, menino prodígio. Que história é essa? Menino, nem tão menino mais, né, André? Mas para mim, que estou depois dos 60, você ainda é um menino. Mas, falando sério, que história é essa do homem que mantinha a mulher em cárcere privado, André? É isso aí, grande Carlos Viana, boa tarde para você, boa tarde a todos. Menino sempre, eterno seu menino prodígio. Olha essa história, Viana, olha o que aconteceu. Essa mulher, ela pediu, como sempre, parece até um enredo repetido, o fim do relacionamento. Esse homem, lá em Governador Valadares, não aceitou e disse o seguinte, usando uma faca e ameaçando: a partir de agora você vai ficar presa aqui em casa, dentro do quarto, e se você sair eu vou te matar. Ele trancou a porta e a janela, Viana, tinha grades, ou seja, essa mulher não conseguia sair. E ele a ameaçava o tempo todo, chegou a agredi-la com socos e pontapés e também ameaçava a família dessa mulher, dizendo o seguinte: olha, se você quiser realmente separar, eu vou matar a sua sobrinha que você tanto ama, porque esse casal não tem filhos. E essa mulher ficou assim, Viana, durante horas, num momento de distração. Ela pediu para ir no banheiro, o homem abriu a porta, ela conseguiu fugir, saiu correndo pela mata, e aí ela foi encontrada por moradores da zona rural lá de Governador Valadares, que chamaram a polícia. Esse homem foi preso e agora vai responder não só por cárcere privado, como também por tentativa de feminicídio. Ele, Viana, como você disse, né, nossas penas infelizmente não são duras como deveriam. Esse homem já tinha passagens pela polícia, inclusive por homicídio, e mesmo assim estava solto e ameaçando essa mulher. Tomara que a lei seja rígida e que ele fique o máximo de tempo na cadeia, né, Viana? Essa história de lei rígida depende muito do juiz e da situação, né, André? Porque, infelizmente, toda vez que a gente fala assim, vamos aumentar a pena de homicídio, porque uma pessoa que pega uma arma e dá um tiro na rua, igual teve uma briga lá em Juiz de Fora, né, um agente penal atirou, acertou uma menina de 8 anos de idade. Olha, isso tem que ser uma sentença de 30 anos. Uma pessoa, quando pega uma arma, ela tem que saber, ela tem responsabilidade sobre aquela arma. Então, se você saca uma arma em público para poder atacar alguém, você sabe que não pode. Então, você tem que ter o peso disso da sua consciência. Mas aí vem aquela crítica, não, ele não queria matar. Não é responsabilidade. Infelizmente, esse conceito legal ainda é muito forte no Brasil. Tem muita gente que defende, o próprio judiciário defende esse tipo de situação de reduzir e a gente, a meu ver, acaba incentivando a violência. A gente tem que começar a ser mais duro. Eu sempre defendi isso. O problema é que é aquela história, né? São muitas cabeças e poucas decisões. O André volta daqui a pouquinho. Olha só, muita gente aproveitando o feriado prolongado para viajar. Nossa equipe foi até a rodoviária para conferir a movimentação da reportagem. Vamos acompanhar comigo na tela. Mala pronta, passagem na mão e muita expectativa. Entre os dias 18 e 23 de junho, a rodoviária de Belo Horizonte deve receber um verdadeiro vai e vem de gente. 143 mil passageiros devem passar por aqui durante o feriado prolongado de Corpus Christi. O número representa um pequeno aumento de 0,2% em relação ao mesmo período do ano passado, quando 142.780 pessoas passaram pelo terminal. É só dar uma voltinha aqui pela rodoviária para perceber que o feriado já começou na cabeça de muita gente. Tem passageiro indo visitar a família, gente querendo escapar da rotina e até mesmo quem só quer colocar o pé na estrada. E o destino? Isso não falta.
Fora de Minas, os campeões de procura são Rio de Janeiro, São Paulo, Vitória, Guarapari, Brasília, Campinas e até Caldas Novas, em Goiás. Indo viajar nesse feriado? Eu vou pro Espírito Santo. Pegar uma prainha? É. Tá meio frio, mas dá pra pegar aqui mesmo. Eu escolhi Campinas, São Paulo. Por que Campinas, São Paulo? Para conhecer, visitar uns familiares que tem tempos que eu não vejo. Escolhi Brasília. Por que Brasília? A minha filha foi estudar lá nesse ano, aí eu tô indo para lá visitar ela. Mas tem muita gente preferindo explorar o próprio estado. Cidades como Uberaba, Passos, Guanhães, Almenara, Patos de Minas, Governador Valadares, Teófilo Otoni e Lavras lideram a lista entre os destinos mineiros. Nós vamos para Caxambu. Por que vocês escolheram lá? Nós vamos visitar familiares lá. Ah, tá friozinho, como que tá o clima? Dizem que tá bastante frio lá. Seja para visitar a família, descansar ou curtir o feriadão com os amigos, o importante é pegar a estrada com planejamento e atenção. E claro, aproveitar cada momento da viagem. Parabéns, Renata Guglielmelli, pela matéria, né? É uma matéria tão simples, todo mundo faz e ela fez com um brilhantismo muito grande. Guglielmelli é um sobrenome muito querido para minha família também. Família de italianos que chegou ali na região do Morro do Ferro, Oliveira. Inclusive tem gente da minha família casado com Guglielmelli, uma tia do meu... Coisas de família que eu gosto como mineiro, né? Agora, eu quando era criança, eu sempre gostei da rodoviária. Eu não sei você que está me assistindo, mas era uma emoção tão grande a gente poder reunir a família, né? Nós somos 4 irmãos, né? Minha mãe juntava os 4 meninos, eu sou o mais velho, eu ajudava a carregar as malas, ajudava a carregar o Marcelo, que era o mais novo, e a minha mãe com a Jaqueline no colo e o Gilmar ajudando a carregar as coisas, os 4, e a gente ia para a rodoviária e ia pegar o ônibus para Governador Valadares, visitar minhas tias lá, gente tão querida. Ou eu, quando adolescente, ia para Bom Sucesso, pegava o ônibus aqui na rodoviária, nossa, mas parava demais. Parava na Praça da Semig, parava em Betim, parava em Garapé, parava lá na parada do Alim Antiga, em Oliveira. Depois, uma viagem que gastava 2h30, gastava 5 horas. Mas, para mim, era uma alegria, porque a gente levava um queijinho, né? Comprava um queijo assim, pequenininho, fazia de uma merendinha no queijo, ia comendo uns biscoitos, aqueles biscoitos de polvilho barulhento, mas que não mata a fome da gente absolutamente nada. Então, a rodoviária sempre foi um lugar de sonhos, né? De você sair de uma região, ir para outra. E o pessoal que está indo conhecer Minas Gerais, tem tanto lugar bonito, gente. A gente não conhece Minas Gerais. Eu, como senador, tenho visitado o estado inteiro e falo para vocês, tem lugar maravilhoso. Olha, Andradas, uma cidade sensacional que pouca gente conhece, tem lá vinícolas espetaculares para quem gosta de passeio de vinho, Caldas, Poços de Caldas, toda uma região, Boa Esperança. Pessoal que gosta de vinho, vai lá para Mendoza. Faz isso não. Pega um carro aqui e faz o roteiro das vinícolas mineiras que estão entre as melhores do mundo. E ver se um dia a gente faz uma matéria sobre isso para mostrar aqui a você do Alterosa Urgente, esse lado de Minas Gerais que a gente conhece. O André Rocha, você também gosta de rodoviária, André Rocha? Tem boas lembranças de rodoviária ou você já é da época só do carro? Não, fui muito para Mariana, que é a cidade do meu pai e da minha avó. Pegava um ônibus sempre da rodoviária para ir para Mariana. Tem grandes lembranças. Primeira vez que eu saí do estado para o Rio de Janeiro, fui pela rodoviária. Então, como você, Viana, ama aquele lugar e é uma lembrança, né, um laço afetivo muito grande com a rodoviária. O problema é, às vezes, quando a gente está viajando, o sujeito tira o sapato, né? É um chulé do caramba ali. A gente fica apertado, porque vai fazer o quê? Botar o negócio. Acontece demais isso, mas vamos lá. Eu acabei de comentar aqui sobre bomba, né? E Israel tem bomba vindo do céu. Agora aqui a bomba está para todo lado, né? Nós tivemos uma notícia de bomba aqui na região metropolitana. Onde foi, André, essa história?
Pois é, Viana, aqui é tiro, porrada e bomba, como você disse, é nossa guerra não oficial. Olha o que aconteceu. 2 homens lá no Morro do Querosene, no bairro Luxemburgo, que você conhece bem, na região centro-sul aqui de Belo Horizonte, eles colocaram um saco preto, a rua estava movimentada e gritaram: olha, dentro desse saco preto tem uma bomba. E esses 2 homens saíram correndo. Os moradores assustaram, chamaram a polícia e aí é de praxe que o BOPE seja acionado, o esquadrão antibombas. Quando o esquadrão antibombas chegou, fez a detonação, depois descobriu que esse artefato ele não era real, era falso. Agora um detalhe, Viana, dentro desse saco preto havia uma carta e essa carta estava assinada supostamente pelo Comando Vermelho, que é uma facção criminosa do Rio de Janeiro que está se alastrando pelo Brasil, mas tudo isso ainda vai ser investigado pela Polícia Civil e esses 2 homens estão sendo procurados. Viana. Obrigado pelas informações. Essa história de facções criminosas, nós precisamos dar muita atenção a isso. Eu tenho certeza absoluta, pelo que eu conheço do sistema de segurança de Minas Gerais, que isso já está sendo mapeado, que muito breve a gente vai ter aí operações que vão desmantelar boa parte de toda essa história, porque é impressionante como essa gente desafia, né? E cria um medo na população, cria um medo, e a gente não pode permitir isso não. O Estado tem que agir com muita firmeza, mas agir com inteligência, investigar, fazer os grampos, pegar os personagens e colocar na cadeia. Grande problema é que às vezes a gente faz a operação como foi contra a história lá do cangaço, que o pessoal invade as cidades, mata como lá em Varginha, vocês lembram? Que a polícia foi lá e matou todo mundo, por quê? Ninguém, a polícia matou, é função. Aí a justiça mandou investigar e indiciou todos os policiais pela morte dos bandidos. Um trabalho muito bem feito, fuzil, bomba, metralhadora, tudo lá em cima. A polícia agiu e a justiça se virou contra os nossos policiais. Isso é um negócio que a gente precisa repensar sempre no Brasil. Eu sempre falei isso a vida toda, em 23 anos de jornalismo, e vou continuar falando, e tenho falado sempre, porque a gente precisa valorizar quem defende a lei. Eu não estou defendendo nada errado. Quem faz errado, a gente tem logo que cortar. Mas quando a polícia age corretamente em defesa da sociedade, nós temos que apoiar a polícia, gente. Uma criança de apenas 10 anos de idade foi baleada na cabeça em Ponte Nova, precisou ser transferida com urgência. A transferência contou com o apoio de uma aeronave especial do Corpo de Bombeiros. Na tela comigo. A menina de apenas 10 anos, baleada na cabeça durante um ataque a tiros na cidade de Porto Firme, foi transferida de avião para a Santa Casa de Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira. O transporte foi realizado por uma equipe do Corpo de Bombeiros, com apoio de uma aeronave interhospitalar. Ela segue sob cuidados médicos especializados. A Polícia Civil investiga o caso. A criança foi atingida no último domingo, quando voltava para a casa da avó com o pai, na rodovia que liga Diogo de Vasconcelos a Porto Firme. Segundo os militares, um policial penal de 34 anos teria atirado contra o carro da família após se sentir fechado na estrada. Um dos disparos acertou a cabeça da menina. O pai da vítima contou que o carro do policial se aproximou em alta velocidade. Temendo uma colisão, ele acelerou para se afastar, momento em que os disparos foram feitos. A menina foi levada inicialmente em estado grave ao hospital de Viçosa, depois transferida para Ponte Nova, antes de ser encaminhada a Juiz de Fora. O policial foi preso em flagrante. Olha, gente, já tive porte de arma, já tive arma, instrução de tiros, fiquei 2 anos praticamente no Exército Brasileiro, saí destro em uso de pistolas semiautomáticas, conheço do que é arma. É a coisa mais difícil do mundo, é uma pessoa levar uma arma na cintura, um policial, qualquer pessoa, porque você só pode usar essa arma em sua defesa, em defesa de outrem ou do patrimônio público. É a única maneira. E mesmo assim, quando você está dentro de um ônibus, por exemplo, entra um assaltante, o policial é logo o primeiro alvo. Então você tem que saber, se você atira numa pessoa inocente, você gera uma dor de cabeça. Então é complicado. Nesse caso do agente penal que fez os disparos, 3, ou seja, não tem desculpa de que tenha sido sem intenção.
a lei tem que ser dura, muito dura. Eu defendo, apoio quem ajuda a sociedade, mas uma pessoa que comete um crime como esse de atirar por uma discussão de trânsito, ao que parece, acerta uma criança de 8 anos, a lei tem que ser muito dura, mas dura de verdade em toda essa história. Hoje é feriado de Corpus Christi, uma data celebrada por todos os católicos, né? E a igreja São José, aqui no centro de Belo Horizonte, está até muito bonita a igreja, né? Bem pintada, está bem cuidada, que é cartão postal do centro de Belo Horizonte. A igreja tem lá os tradicionais tapetes coloridos. O André Rocha está por lá, vai nos contar a movimentação. André, estou vendo a igreja aí, depois se der a gente faz até um take aí, uma igreja até com uns detalhes muito bacanas, né, aí no centro de Belo Horizonte. É, exatamente. Vou mostrar já então a igreja, Viana, uma igreja com detalhes, inclusive até orientais, uma igreja maravilhosa, bem pintada. Agora, o que chama a atenção hoje, o Corpus Christi é uma data que cada ano é comemorada num dia, porque é 60 dias após a Páscoa, que também é uma data volante por causa do calendário lunar. E esses tapetes são colocados aqui, esse, por exemplo, tem a representação de Jesus Cristo, de uma ovelha e também da Eucaristia, né? A Eucaristia católica, e representa a Via Crucis, os últimos momentos de Jesus até que a crucificação acontecesse e depois a ressurreição. Olha esse tapete, Viana, nas escadas aqui da igreja São José, muito bem feitos. Essa é uma tradição não só aqui na capital, mas também no interior de Minas. Eu mencionei a minha cidade, Mariana, Ouro Preto, Santa Bárbara, tantas cidades que mantêm essa tradição. Aqui na região metropolitana, Sabará, Santa Luzia, a gente vê alguns símbolos católicos, por exemplo, o símbolo de Maria, mãe de Jesus. E só para dar um serviço aqui, tá, Viana? As missas já se encerraram, a última foi exatamente 11h30, somente nossa equipe foi autorizada a ficar no local, os portões da igreja São José já foram fechados, portanto hoje não tem mais missa. Houve 5 missas na data, mas a igreja já está fechada. E esse monumento que você mesmo disse que é um patrimônio de Belo Horizonte, é um patrimônio de todos os mineiros e uma belíssima construção aqui em pleno centro da capital, Viana. Obrigado, André. É bom, é bonito a gente ver as coisas em Belo Horizonte bem organizadas. O centro da cidade está precisando tanto de uma força, né? O centro está muito abandonado, muito escuro. Quem sabe agora a gente iluminando ali a Praça 7, outros lugares. Deixa a imagem dos tapetes para a gente. Vamos mostrando para as pessoas. Hoje é um feriado religioso. Muita gente vai às igrejas hoje, dentro da sua fé. E é muito importante, primeiro, que Deus é um só. Nós todos somos irmãos. A gente tem que pedir muito a Deus proteção, sabedoria, para que a gente possa conduzir as coisas, melhorar no dia a dia e agradecer pela paz, né, gente? Apesar de toda essa guerra da violência que nós vemos, e tem jeito, a gente precisa agradecer muito a Deus por todas as coisas, para que a gente tenha dias melhores para os nossos netos, para os nossos filhos, né? Vamos voltar a falar em Israel? Cadê as imagens que nós temos de lá? Gente, você que tem parentes em Israel, muitas famílias ligando para mim, procurando saber informações sobre a possibilidade. Vocês veem aí os drones de Israel que já estão atacando durante o dia no Irã, ou seja, o conflito que parecia começar a chegar ao equilíbrio. Começa, infelizmente, o Irã está disparando novamente, não há previsão de que a gente possa ter um conflito menor nos próximos dias, tomara que isso aconteça, mas você que tem familiares em Israel, preste bem atenção, muita gente me perguntando sobre a saída do Álvaro Damião, de todo mundo lá pela Jordânia. Se a pessoa não tem um sobrenome judaico, um sobrenome israelense, a travessia ela se torna mais segura. Mas se são judeus brasileiros que estão lá, gente, muito cuidado, tem que sair direto da fronteira para o aeroporto. O Itamaraty está fazendo, até que enfim o Itamaraty, né, começou a agir para poder colocar. E o espaço aéreo de Tel Aviv, onde o aeroporto funciona, foi fechado hoje de novo por conta do bombardeiro. Os aviões israelenses que estavam trazendo de volta os israelenses para Israel tiveram de parar e isso significa que vai atrasar a operação brasileira de envio do KC-30, que é o nosso avião para poder transportar. É isso? Gente, um abraço a você, bom feriado, meu muito obrigado. Voltaremos amanhã ao vivo, 1h20 da tarde, para toda Minas Gerais. Deus abençoe a todos.